Ippo Makunoichi começa no ponto mais baixo que um ser humano pode habitar. Ele é o garoto invisível, aquele que aceitou a própria fraqueza como um destino geográfico imutável. Ele não tem ambições, não tem talento e não quer salvar o mundo. Ele só quer parar de sentir vergonha de si mesmo. Quando ele calça as luvas pela primeira vez, não descobre nada absurdo que vai mudar a vida dele. Descobre uma pergunta incômoda, uma dúvida existencial que vai custar cada gota de sangue, cada neurônio e cada ano de saúde do seu próprio corpo. O que significa de verdade ser forte? Nós gostamos de acreditar que os grandes vencedores nascem predestinados, tocados por uma genialidade divina que os torna especiais desde o primeiro dia. Isso nos conforta, porque serve como desculpa para nossa própria inércia. Se nós não somos geniais, então não precisamos tentar. Mas o talento é uma força perigosa e muitas vezes trágica. A verdadeira força do Ippo vem de uma repetição obsessiva, mecânica e quase desumana. Treinar boxe é sobre repetir o mesmo soco básico 10.000 vezes, debaixo de sol ou chuva, até que os seus nós dos dedos sangrem e a sua mente perca a capacidade de pensar em qualquer outra coisa. Essa repetição destrói a individualidade. Ippo se torna uma máquina de precisão biológica. Ele corre até que os joelhos implorem por descanso. Ele golpeia sacos de areia pesados até que os seus braços pareçam feitos de chumbo. É a violência de se autoimpor uma disciplina que não deixa espaço para o lazer, para o descanso ou para a dúvida. Para descobrir o que significa ser forte, você precisa primeiro aceitar se transformar em um prisioneiro da sua própria busca. A sua mente para você o tempo todo. Ela é covarde. Ao menor sinal de cansaço ou dor, seu cérebro vai inventar 1000 justificativas lógicas para você desistir e voltar para o conforto. O boxe é a arte de educar o seu corpo para ignorar a covardia da sua própria mente. É habituar os músculos e o sistema nervoso a aceitarem a dor como um elemento natural do percurso. Perceba que o conceito de força em Hajime no Ippo não tem nada a ver com a fantasia de poder. A força aqui é medida pela capacidade de aguentar o castigo e continuar avançando quando tudo diz para você parar. E é a resistência contra a gravidade do próprio corpo que implora para cair. No ringue não existe espaço para mentiras. Você pode mentir para si mesmo no espelho, pode mentir para os seus amigos, mas não pode mentir para o punho que vem em direção ao seu rosto. O impacto do golpe é a verdade mais honesta do universo. E ele te diz exatamente quem você é, o quão preparado está e o quanto quer continuar de pé. A tragédia invisível de Hajime no Ippo reside no preço que essa busca cobra. O cérebro humano não foi desenhado para absorver impactos repetidos a alta velocidade. Cada vitória no ringue deixa uma marca permanente. Cada soco que Ippo absorve para conseguir desferir o seu famoso Damps and Roll é um pedaço da sua saúde que ele deixa para trás. A força que ele tanto procura não é de graça. Ela é comprada através de um processo lento e doloroso de autodestruição física. O boxeador é um homem que troca sua integridade futura por alguns minutos de clareza absoluta sob as luzes do ringue. E quando nós olhamos para aqueles que de fato alcançaram o topo, o cenário se torna ainda mais sombrio. Mamoru Takamura é o ápice da força física na obra. Ele é invencível, um monstro devastador que caminha entre os homens como se pertencesse a uma espécie superior. Mas se você olhar de perto, por trás das piadas vulgares e da arrogância extrema de Takamura, existe um isolamento profundo e assustador. A força absoluta exige um preço que a maioria das pessoas não está disposta a pagar: a solidão. Takamura não tem iguais, ele não tem ninguém com quem compartilhar o peso esmagador das expectativas de uma nação inteira sobre as suas costas. No momento em que ele sobe os degraus do ringue para disputar o título mundial, ele está completamente sozinho. O treinador pode dar instruções, a torcida pode gritar seu nome, mas ninguém pode dividir com ele o soco que quebra suas costelas ou a desidratação extrema que faz os seus órgãos falharem antes da pesagem. Takamura é a prova de que a força extrema afasta você da humanidade comum. Você precisa olhar para outro ser humano e ver apenas um obstáculo a ser destruído. E esse tipo de força não te traz paz, ela traz uma vigília eterna e solitária. O aspecto mais aterrorizador de Hajime no Ippo é o realismo com que a obra trata o declínio físico. O corpo humano é um sistema fechado e governado por leis biológicas rígidas. Ele não se regenera como nos jogos. Cada soco absorvido na cabeça é um trauma microscópico que se acumula no tecido cerebral. A sombra da demência pugilística, ou a síndrome do punch drunk, persegue Ippo como um predador faminto. À medida que a história avança, nós começamos a ver os sinais silenciosos e devastadores de que o preço cobrado pela força está finalmente vencendo. A linha reta que ele tenta desenhar no papel começa a tremer. A sua percepção de distância falha por milímetros. O garoto que aguentava tempestades de golpes para desferir o seu contra-ataque, agora precisa lidar com um medo constante de que o próximo soco possa apagar sua mente para sempre. Essa é a grande ironia trágica da obra.
Em sua busca obsessiva para descobrir o que significa ser forte, Hippo está ativamente destruindo a única ferramenta que possui para experimentar essa força: o seu próprio cérebro. A busca pela resposta pode acabar o deixando vazio, uma casca incapaz de lembrar dos próprios combates que o consagram. O heroísmo no boxe é, no fundo, uma forma lenta e socialmente aceita de suicídio assistido. E talvez seja esse o verdadeiro segredo da força que Hippo tanto procura. Ser forte não significa ser invencível ou não sentir medo. Ser forte é aceitar a possibilidade real da destruição, olhar para o abismo do cansaço e do sofrimento físico e decidir que o seu propósito vale mais do que o seu conforto. O ringue é o único lugar onde Hippo se sente verdadeiramente vivo, porque é ali que ele deixa de ser o garoto invisível que recolhe os barcos da mãe para se tornar um elemento ativo do seu próprio destino. A caçada pela força não tem uma linha de chegada definitiva. Não há um cinturão ou um título mundial que consiga preencher o vazio existencial se você mesmo não se aceitar. A busca do Hippo é a nossa própria busca diária. Uma luta constante contra a nossa fraqueza mental, contra as desculpas que criamos para não enfrentar os nossos medos e contra a tentação de jogar a toalha quando a vida nos acerta com força no queixo. E a maior lição que o boxe nos deixa é que, independentemente de quantas vezes você for derrubado pela realidade, a única coisa que realmente importa é a sua capacidade de ouvir a contagem, olhar para o adversário e se levantar mais uma vez. Se você assistiu até aqui, eu acho que é porque você gostou. Se você quer ajudar o canal a crescer, dá um like, se inscreve e o mais importante, compartilha e comenta. Isso dá um sinal para o YouTube de que vocês gostaram. Valeu e até o próximo.